Joe, acabei de receber a versão final do estudo que a Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia está fazendo de ordenar a retomada paulatina e cautelosa das atividades nos diversos setores da economia. Saída do confinamento para aquilo que seria uma aproximação para o novo normal que teremos que viver após esse advento aí da epidemia, né? Bom, esse estudo da CEPLAN eu ainda vou deixar para comentar depois, porque ele está muito bom e é muito detalhado setorialmente, estabelecendo protocolos, procedimentos, metas, indicadores de gestão do planejamento do Estado da Bahia. Agora com o Walter Pinheiro, que sabe muito bem fazer essa função do planejamento sistêmico sobre todas as demais secretarias finalistas do sistema público da Bahia, do governo da Bahia, estadual. Mas eu vou fazer uma ponte com aquelas nossas conversas que nós vimos gravando aqui, de revisão dos últimos 14 anos de gestão pública aqui no estado da Bahia. Então, eu vou tentar rapidamente fazer esse resumo, também considerando uma exposição que o professor Sérgio Gabriela acaba de fazer, sempre muito boa, muito estruturada, didática, organizada, profunda, perspicaz, sobre o Nordeste, o impacto no Nordeste regionalmente. Bom, eu concordo 95% das coisas que o professor normalmente fala, mas acho que é importante valorizar esses 5% aí de discordância para ficar mais interessante a conversa. Senão a conversa, se não tiver o debate, você fica autojusto, não duvida mais de nada do que você fala, e aí você está perto do desastre. Esse é o grande problema do conhecimento: vaidade. Droga pesada, lhe tira do chão, você se cerca de pessoas amigas que dizem que você está ótimo e você acredita. Isso é horrível. Quando você deixa de duvidar, você cria as condições para você descolar da realidade. Bom, vamos voltar ao retrospecto. Estamos fazendo. Bom, o primeiro ponto de discordância é a frase inicial. O Nordeste vinha crescendo bem no tempo de Lula. Não vinha crescendo bem. Eu tenho assistido, recuperado as palestras, algumas aulas, alguns livros de Celso Furtado, meu tempo de estudante universitário, já era uma coisa antiga, quer dizer, da época do meu tio gaúcho, Romeu, que é um homem que teve um trabalho enorme no extensionismo rural, dedicou toda a sua vida para o estudo da agricultura de baixa renda do Nordeste. Eu, quando estava fazendo mestrado em São Paulo, eu ia para a casa dele em Campinas, ele estava fazendo doutorado, ele e Maida, minha tia. Estavam ambos fazendo lá em Campinas o doutorado dele e concentrado nessa agricultura familiar, agricultura de baixa renda do Nordeste. Me lembro até hoje que ele, como eu tinha um pouco estigma de ser da FIP, da USP de São Paulo, que era Delfim Boys, pessoas cujo treinamento era voltado para instrumentalizar eles com técnicas econométricas, uma abordagem muito operacional da economia, a qual ele se opunha, porque aqui era uma incubadora de Delfim Boys, que saía uma ponte aérea da escola para Brasília, aqueles meninos mais bobos
do mundo, mas que eram bons em matemática, de repente pegavam o avião, iam para Brasília, na semana seguinte os caras chegavam em um carrão com chofé, sou o diretor financeiro da Itaipu Binacional. Era o tempo da tecnocracia, e eu estava ali no lugar certo, né? Mas não me adequava muito bem àquilo, eu tinha muito interesse no que estava acontecendo lá em Campinas. Mas eu não fiz o concurso para Campinas porque minha opção era São Paulo, porque eu não podia sair de São Paulo, nós morávamos lá. Então eu ia lá na casa do meu tio Romeu, e ele, peguei a tese dele para estudar, para ler e tal, é muito interessante. Ele mostra em diversas situações, a formação dele é bem Dom Helder Câmara. Ele era o candidato ao governo do estado de São Paulo, apoiado por Dom Helder Câmara, no tempo que era ainda um militante antes da ditadura, saído fez lá em Lyon, na França, o seminário dele, voltou, advogado brilhante, e fez o mestrado em economia e passou a dedicar, virou um economista, como a maneira de Celso Furtado. Grandes economistas brasileiros tiveram formação em direito, depois fizeram na pós-graduação e se aprofundaram e viraram economistas. Celso Furtado é o mais emblemático deles, um dos maiores homens fundador da nossa identidade como povo da economia. Muito bem. Então, lembrando Gaúcho e lembrando Celso Furtado, eu já não vou concordar com ele quando ele abre dizendo que o Nordeste vinha bem. É claro que eu sei o que ele está dizendo. Vinha bem porque nós estávamos recebendo, nós crescíamos a taxas superiores, o PIB nordestino crescia a taxas superiores do PIB do nacional, do PIB brasileiro. Então, a taxa de convergência dos níveis de renda estavam se acelerando, a taxa de convergência, o gap estava diminuindo. O desnível social com o Sul Maravilha, o Sudeste. Bom, então o Zé Sérgio faz a recapitulação dele e dizendo o seguinte: ó, eu estava vivendo isso na CEPLAN. Eu cheguei na CEPLAN justo nesse momento da nossa mais auspiciosa fase de desenvolvimento econômico das últimas décadas. Eu tive essa sorte. Então, ali, em 2006, aqui da Bahia, né, eu lembro que em 2003 Lula assumiu lá a presidência do Brasil, foi eleito e começou, saímos daquela recessão de 2001, 2002, 2003, fizemos aquela carta aos brasileiros, tentando acalmar os ânimos, e iniciamos uma gestão macroeconômica responsável. O tripé macroeconômico passou a ser implementado, e isso em um momento em que o comércio internacional estava crescendo a 6%, e estávamos vivendo um boom de commodities, que as rendas de todos os governos dos países emergentes que estavam favorecidos por essa fase do comércio, todos eles ficaram fortalecidos e passaram a ter capacidade de financiar políticas públicas de uma forma nunca antes experimentada. Então nós tínhamos aqui na Bahia a primeira gestão de Wagner, para resumir, água para todos, Minha Casa Minha Vida, luz para todos. Ou seja, havia uma orientação de inclusão social, aproveitar aquela fase auspiciosa para implementar, financiar a capacidade de financiamento para incluir pessoas. A maneira do que estava fazendo na China, não era por outro motivo que as commodities estavam com os preços lá em cima, porque a China incluiu 400 milhões, nessa época, até essa época, 400 milhões de novos consumidores,
pessoas que estavam vivendo abaixo da linha de pobreza foram incluídas à economia de mercado e passaram a demandar casa, luz, cobre, ferros, mamona, soja, o escambau, comida, todo tipo de... O perfil de demanda do comércio mundial se mudou para um perfil por necessidades básicas, commodities. Então, nós, países exportadores de commodities, passamos a ter coisa nunca antes vista. Celso Furtado deve ter se revirado lá no céu, os termos de troca vantajosos para nós. Sempre se apontou como uma das causas estruturais do subdesenvolvimento a deterioração dos termos de troca entre o centro e a periferia subdesenvolvida, nós outros. Nessa época, ao oposto, o petróleo foi para 140, a soja foi para 90, e a inclusão social catalisou esse estímulo internamente de uma forma iluminada, porque a pirâmide social recebia dinheiro novo nos mais remotos lugares do território do Nordeste e subia morro acima esse estímulo, como aquecendo todos os mercados. Então, lá nas cidades do interior, era gente abrindo loja da Victoria's Secret, Lan House, e você chegava, eu lembro na época, representava a moda, Confecções Paulistas, fizemos uma viagem pelo sertão, 2.000 quilômetros pelo sertão da Paraíba, Rio Grande do Norte. Você chegava na cidade, de 400 pessoas, parecendo um deserto mexicano, e lá tinha uma boutique, 2 ou 3 famílias se degladiando para ter a boutique que vendia a marca prestigiada, na época, Fórum, você lembra, Iodice, Fórum, Vício, África. As nossas marcas eram as melhores. E ali aquelas 3 famílias se degladiavam. Por quê? Porque no dia anterior havia chegado o pagamento das pensões, os benefícios de prestação continuada, as aposentadorias rurais. Então tinha aquela romaria de gente sentadas nas escadarias da agência do Banco do Brasil, esperando abrir para receber seu rico dinheiro, porque ali 290, R$200, 190 era dinheiro novo, e ali falava alto esse dinheiro, lá em Catolé do Rocha, no sertão. Esse povo pagava sua conta fiado na mercearia, ali na beira da estrada, e o cara, por sua vez, pagava a sua conta lá da boutique daquela moça que comprava comigo as calças Fórum, porque ela precisava de um signo social para mostrar que ela não era fraca, não. Então, diferenciação social era o motivo da demanda por moda. Bom, tá bom isso? Não sei, eu acho que não. Você enche de dinheiro o bolso de uma pessoa pobre, ela não deixa de ser pobre. Se ela não tiver educação, 14 anos para você educar uma criança. Se ela não tiver saúde, se ela não tiver os dentes, ela não vai poder estudar se o dente estiver doendo, se ela contaminando todo o corpo dela. Então, ninguém vira pessoa, deixa de ser pobre porque recebeu uma ajuda de subsistência. Então, nós não estávamos bem. Então, esse é o meu primeiro ponto de discordância. Eu, como ele, temos um viés semelhantes, afins, de transformação social, de mudança, de perspectiva, proposta de transformação social. Mas aí é que está, nós não conseguimos alterar isso. Nós não sequer arranhamos a estrutura que tem uma resistência secular de organização daquele modo de produção nordestino.
vamos dizer assim, na tese de Gaúcho ele diria diferentes combinações dos mecanismos financeiros, comerciais e de propriedade da terra, esses três canais, a classe dominante faz diferentes combinações desses três mecanismos de exploração para extrair do parceiro, do meeiro, do pequeno agricultor, dependente de meios de comercialização, de financiamento e de terra, a mais-valia, o excedente social que era possível extrair, garantida a sobrevivência ali naquele nível miserável das pessoas, se extraía o excedente social para financiar o consumo conspícuo, suntuoso do povo que morava lá em Boa Viagem, na praia, naqueles apartamentos elegantes, ou aqui na Vitória, em Salvador, ou ali na orla do Mucuripe, em Fortaleza. Então, esse quadro não muda. Nós tivemos uma situação em que os mercados todos vinham de baixo para cima aquecendo, a inclusão social, todo mundo vendia tudo. Então, o empresário, ele estava nadando de braçada. As lojas, as concessionárias de automóveis, as construtoras de casas estavam vendendo tudo. Então, esse povo nunca antes teve um mercado tão pujante para viabilizar seus negócios. Aí volto àquela questão do signo de diferenciação social para fazer uma lembrança maior da insatisfação da classe média que reclamava de que não era possível contratar mais uma empregada, não era possível mais ir pegar um avião, porque tinha um bocado de nordestino ali dentro, indo para Miami, comprar também o enxoval do bebê do menino que ia nascer. Então, cadê a diferenciação social? Isso vai ser, lá para frente, o motor da insatisfação política. Um dos fatores, claro. Bom, então, nós passamos essa parte. Enquanto estávamos aqui, eu acho que a única coisa que eu realmente discordo, a discordância, pelo contrário, ele diria que eu superestimo a influência da economia internacional sobre esse território. Ele quer achar a dinâmica circunscrita aqui, dentro do Nordeste. Eu acho que não dá para entender o Nordeste se você desvincular dos movimentos das cadeias globais de valor, dos movimentos tectônicos que está acontecendo na geopolítica do planeta. O planeta agora é pequenininho, todo conectado, e nada acontece aqui que não tenha a ver com aquela borboleta lá da China, entendeu? Bom, então isso quando em 2012, que nós tínhamos aqueles programas Água, Luz e Educação e Saúde para Todos, financiado pela União. A União fazia aqui, todos os aeroportos das capitais do Nordeste dobraram de tamanho. A Petrobras tinha um plano de investimento, a Petrobras estava com 264 bilhões de dólares, era o plano plurianual de investimento da Petrobras. Era maior do que a corrida espacial nos Estados Unidos, o orçamento em dólar, maior do que a NASA, entendeu? Então, contratava assim, vamos fazer 100 navios, vamos fazer 20 FPSO, vamos fazer ligar a malha rodoviária do Sudeste com a do Nordeste, 4.000 ações, 4.000 projetos dentro de um plano de investimento da empresa. E essa empresa, ela tinha um papel enorme na estimulação de fornecedores
empresas que prestavam serviços, prestadores de serviços, só que nós colocamos tudo isso a perder na medida que o pragmatismo resolveu instrumentalizar essa empresa para adquirir a sustentação daquela forma espúria dos partidos do centrão, como hoje está fazendo. É estrutural nessa ordem política. Você, na primeira crise, você vai ao centrão buscar sustentação política para não sofrer o impeachment, e aí começa o troca daqui, toma aqui, dá lá, aquela velha história, né? Bom, vou ficar na economia. Aliás, eu vou... Bom, primeiro pontuar isso. Quer dizer, o Nordeste não conseguiu, nem com a Sudene de Celso Furtado, que imaginava que induzir polos industriais. A Bahia tem 17 polos industriais, até hoje, 4 décadas depois, entendeu? Não induz nada, entendeu? Mas, Celso Furtado, aqui a nossa estratégia, a maneira era a lá chinesa, Mao, inclusão social. Essa é potente, mas demanda 14 anos de perseverança para a criança sair lá na faculdade um homem diferente daquele criança que entrou lá atrás há 14 anos. Então você tinha que ter suporte social para a família poder mantê-lo na escola, alimentado, entendeu? E com saúde. Tá? Só que isso foi por água abaixo, de repente, a partir já de 2012, estamos em 2020, em 2012 os sinais de exaustão, os motores de crescimento do Nordeste eram o quê? O processo de êxodo rural para as cidades interioranas, pequenas e médias cidades estavam crescendo, porque o cara recebia aqueles R$200 da Bolsa Família e já dava para alugar um quartinho, uma tapera ali na cidade, e já virava um homem urbano com todas aquelas demandas, um perfil de demanda por soja, frango assado, Coca-Cola, cerveja. Então, em 2012, o ciclo de negócio internacional, produto, né, impacto retardado da debacle de 2008, 2009, da crise financeira, na instância financeira, contamina a partir de 2009, 10, 11, 12, desaba, porque caiu as compras da Europa, caíram as compras dos Estados Unidos, a demanda se contraiu, comércio internacional passa a cair, aí tem um processo financeiro importante que a gente vai deixar para um outro momento. Então, mas muito boa, muito interessante a fala do Gabriele, mas eu não quero ficar, já está demasiado longo esse vídeo, então eu vou parar por aqui e deixo para comentar a estratégia da Bahia, que a Secretaria do Planejamento está propondo, tá? de normalização da retomada da vida dentro desse novo normal. E as perspectivas para os investimentos públicos, que a saúde é a única saída para nós sairmos da grande depressão que está começando. Então, essa depressão, ela tem... Nada nos garante que nós vamos sair ilesos do lado de lá, porque o que vai acontecer no bojo dela são coisas que nem Dante, na sua descida ao inferno, imaginou, entendeu? Mas eu vou deixar isso para um segundo vídeo, para não ficar demasiado, como você gosta de dizer, professoral. Um abraço.